Fala, bonita, tudo bem com você? O podcast de hoje está recheado de assuntos super interessantes. Vamos falar sobre mamoplastia, mastopexia, cirurgia plástica, cuidados pós-operatórios. Vamos falar também sobre o Outubro Rosa. Mas é claro, tem um pouquinho de maternidade. Roda a vinheta! Estou com um convidado super especial no episódio de hoje, o Dr. Bruno Carvalho. Ele tem uma bagagem profissional riquíssima, que eu nem vou conseguir falar decorado aqui. Mas ele é médico, cirurgião plástico pela PUCamp, microcirurgião pela USP. Ele também é chefe do serviço de cirurgia plástica reparadora no Hospital Araújo Jorge, expert nas melhores técnicas de contorno corporal e certificação em lipo-HD. Doutor, é um prazer ter você aqui conosco no nosso canal. Eu que me sinto extremamente honrado por ter recebido esse convite tão especial. Gostaria de agradecê-la por ter sido tão bem acolhida aqui na sua casa, nesse podcast maravilhoso. E eu espero contribuir com a sua audiência tão qualificada. Nossa, depois desses elogios a gente fica até emocionada. E doutor, fala um pouquinho sobre a sua carreira profissional. Bem, eu sou goiano, estudei em Goiânia e tive a oportunidade de fazer a faculdade de medicina na UFG. Depois eu fiz cirurgia geral na Unicamp, em Campinas, e logo em seguida eu fiz cirurgia plástica na PUCamp, também em Campinas. Depois de me tornar cirurgião plástico, eu fiz mais um ano de especialização como complementação especializada em microcirurgia reconstrutiva na USP em São Paulo, voltada para cirurgia reparadora de cabeça e pescoço, para cirurgia reparadora da mama e para cirurgia reparadora de feridas complexas e sarcomas de partes moles. Então, foram 12 anos de estudo para poder ingressar no mercado de trabalho e exercer a cirurgia plástica com muita ética, responsabilidade e profissionalismo. Doutor, você falou um ponto tão importante, porque assim, ao longo também da minha carreira no quesito trabalhando na parte da cirurgia plástica, as pessoas acham que a cirurgia plástica, pelo fato de ser estética, muitas vezes não é saúde. E eu vejo que a cirurgia plástica, além de ser saúde, sim, porque por mais que você pegue um paciente saudável, que você estude, eu acredito que precisa ter um bom profissional para se fazer uma cirurgia de qualidade e dentro da cirurgia plástica ter o resultado esperado, nós precisamos também que o paciente siga as recomendações, instruções pós-operatórias para que tenha um bom sucesso nessa cirurgia plástica. E diante de tudo isso, de toda essa carreira, por que você, em qual momento da sua vida você decidiu pela cirurgia plástica? Antes de decidir pela cirurgia plástica, eu decidi pela medicina. E essa inspiração veio dentro de casa. Eu sou filho de pais médicos. Meu pai é anestesista, minha mãe é pediatra. Hoje eles já estão aposentados, com a missão cumprida. E quando eu era pequeno, eu escutava muito as conversas dos meus pais e eles relatavam casos que eles enfrentavam no dia a dia, na hora do almoço, às vezes em encontros sociais da família. E isso me marcou desde pequeno. E o que mais me chamou a atenção é que toda vez que eles mencionavam algum caso relacionado às suas respectivas profissões, eles falavam com muito afinco pelo fato de ter a oportunidade de ajudar várias pessoas, seja através de uma receita médica, ou através de uma dica, ou uma orientação, ou mesmo indicando um outro profissional de outra especialidade para poder acolher a pessoa que pedia essa indicação. Então, eu percebi que através da medicina eles conseguiam ajudar muitas pessoas. Eu acho que esse foi o ponto-chave na tomada da minha decisão para seguir a carreira médica. E eu gosto sempre de salientar que meus pais me deixaram livre na minha escolha. Então, isso acho que fez valorizar ainda mais a certeza que eu tinha de me tornar um médico e, posteriormente, cirurgião. E eu deixei para escolher a cirurgia plástica depois que eu tivesse passado por todas as especialidades cirúrgicas durante a cirurgia geral. E quando eu passei na plástica, eu me identifiquei porque eu me considero um cirurgião extremamente perfeccionista, detalhista, cauteloso. Eu gosto daquela cirurgia cartesiana, Sei. lisa, correta.
E a cirurgia plástica exige essas características do cirurgião. Então, hoje eu não me vejo fazendo nenhuma outra área de atuação a não ser a cirurgia plástica. Nesse quesito, ele é muito importante. Isso que você falou novamente é ajudar ao próximo. Então, o amor ao próximo, o amor a ajudar as pessoas e trazer uma qualidade de vida fez todo o diferencial na sua carreira. E na sua visão, o que seria um profissional renomado? Aquele que você vira e fala o seguinte, esse venceu, esse profissional, ele é de altíssimo nível e ele é super renomado na sua visão. Essa é uma pergunta que tem um cunho filosófico, né? Mas eu acredito, depois de mais de 15 anos de atuação na cirurgia plástica, que o profissional renomado é um profissional de sucesso. E o sucesso em cirurgia plástica, na minha opinião, está diretamente relacionado à quantidade de pessoas que você consegue ajudar. E com tamanha qualidade que você consegue oferecer essa ajuda. Então, o sucesso, o renome, está diretamente linkado ao quanto que você consegue gerar valor na vida das outras pessoas através da sua força de trabalho, seja de forma altruísta ou seja no dia a dia, mas você fazendo de coração e sabendo que do outro lado tem alguém que conta com o seu conhecimento, com a sua presteza ou mesmo com um simples conselho. Então, como cirurgião plástico, eu sei que eu consigo interpretar a dor, as paixões, as emoções das pacientes e oferecer uma solução, que pode ou não ser uma cirurgia. Então, para mim, um médico renomado é um médico que tem esse olhar do outro lado da faceta e consegue se colocar no lugar do próximo, fazendo uma ressignificação na vida dessa pessoa que está recebendo a sua ajuda. E doutor, quando uma paciente chega no seu consultório, decide fazer uma rinoplastia ou uma mamoplastia, quais são as recomendações que você orienta essa paciente antes de fazer a cirurgia plástica? Essa pergunta é muito interessante porque existe uma máxima em cirurgia plástica que diz o seguinte: não adianta você ter a melhor técnica cirúrgica, a melhor tecnologia, operar no melhor hospital se você não tem a melhor paciente. Com certeza. Você nunca vai gerar o melhor resultado. E ter a melhor paciente significa você conseguir plantar a sementinha na cabeça da paciente de que cirurgia plástica é mudança de mentalidade, mudança de mindset. A cirurgia plástica não está restrita apenas à cirurgia que faz o corte, a incisão em si. É muito mais do que isso. Então, o paciente tem que entender que a cirurgia plástica vai ser um divisor de águas. Ela tem que adotar uma postura de vida mais saudável, voltada para a manutenção do resultado no pós-operatório. Então, a boa paciente é aquela que consegue ter essa mudança de mindset antes de realizar a cirurgia plástica. É a paciente que procura o profissional que seja gabaritado, um profissional que tenha expertise, que seja um profissional credenciado, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e que está preparado para oferecer o tratamento que essa paciente precisa. Além disso, a paciente tem que estabelecer uma conexão, que a gente chama de relação médico-paciente, no período pré-operatório. Porque complicações podem acontecer, Sim. Mas se a relação médico-paciente está estreitada, alicerçada numa relação de confiança, a complicação se torna pequena. E o médico consegue abraçar a paciente no pós-operatório, dando conforto e oferecendo a melhor estratégia para resolver o problema. E além do mais, a paciente deve seguir as orientações pré-operatórias. Se a paciente está acima do peso, ela deve se programar para perder peso antes da cirurgia. Se a paciente possui alguma comorbidade, tipo pressão alta, diabetes, que por sinal não impedem a cirurgia, mas que devem estar controladas antes do ato cirúrgico. O paciente deve fazer os exames pré-operatórios solicitados e caso haja alguma alteração nos exames laboratoriais, caso a paciente perceba que está inflamada, por exemplo, que não está uma paciente 100% funcional, ela deve fazer essas correções antes da cirurgia. Por exemplo, se ela está com anemia, é possível se tratar a anemia antes do ato cirúrgico. Se a paciente está com deficiência de vitamina D, a gente pode repor a vitamina D antes da cirurgia. Então, todas essas nuances, em conjunto, se somam para que a paciente tenha um resultado satisfatório
e mais, para que ela possa ter uma mudança do hábito de vida com resgate da autoestima e melhora da qualidade de vida. Essa questão do mindset que você falou, ele é tão importante, porque também trabalhando com algumas pacientes nos 10 anos de carreira, tive vários casos em que eu sabia que não foi negligência médica, mas sim da paciente, porque por mais que o paciente fale que seguiu as recomendações, às vezes o corpo nos fala outra coisa. E eu acredito que você deve ter passado isso dentro do seu consultório. Tive uma paciente que houve essas intercorrências. Tive várias experiências de forma positiva e negativa, mas essa em si me chamou muita atenção porque, assim, eu tive uma paciente que ela veio de New Jersey. Então, ela nem falava o português corretamente. Tive que desenvolver o inglês ali. Imagino. E a gente conseguiu se dar muito bem. Só que, em contrapartida, ela não teve acompanhante e o médico na qual ela fez a cirurgia plástica, ela tinha feito uma lipoaspiração com uma abdominoplastia e preenchimento glúteo. Entendi. E daí o cirurgião fez as recomendações, depois eu passei mais recomendações para ela, falando na questão do banho e tal, todas as orientações pós-operatório. E como são obrigatórios as drenagens linfáticas, então, todos os dias, em um certo horário que ela tinha estabelecido para mim, fui fazer as drenagens dela. E daí, ela me relatou que ela não estava conseguindo comer, que não estava conseguindo se alimentar, porque estava muito enjoada por causa disso, uma série de fatores. Aí tá. Só que o médico, ele tinha uma parceira que fazia a compra para ela. Então, em cima da mesa dela tinha as frutas, as verduras, a dieta balanceada através de uma nutricionista, tudo ali para ela. Só que, em contrapartida, todos os dias, quando eu chegava para fazer o procedimento nela, eu vi uma lata de cerveja em cima da pia. Aí, o bom profissional, a gente entrou em contato com o médico, falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Por quê? Pode ser o melhor cirurgião do planeta, mas se a paciente não seguir as recomendações, aquela cirurgia vai toda por água abaixo. Pode fazer uma cirurgia bariátrica, se não fizesse as recomendações certas, volta a engordar tudo novamente, e assim por diante. E eu mostrei para o médico, eu falei, olha, tá, eu não tenho certeza, mas aconteceu isso, 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 isso. Resultado, infelizmente, ela ganhou o peso redobrado, teve que entrar para centro cirúrgico para fazer uma punção. Então, assim, teve que refazer a cirurgia. Só que não foi bancada a cirurgia. Ela teve que retirar do próprio bolso devido às outras complicações que aconteceu. Então, isso é tão importante, a hora que o paciente, ele entende que há uma necessidade de mudar a mentalidade dele para dar uma continuidade naquele resultado, a cirurgia é um sucesso. Então, quando vem uma paciente e fala para mim, olha, eu tô querendo fazer uma abdominoplastia, quem você me recomenda de cirurgião e tal, pesquisar realmente se tá dentro, se o cirurgião é bom, por indicações, quais as cirurgias que ele é especialista. E eu falo, olha, vai fazer cirurgia em dezembro? Então, vamos começar desde agora, você mudar sua rotina, sua alimentação, porque depois que faz a cirurgia, dar continuidade naquela rotina que fez antes é muito mais fácil. E eu acredito que tem, assim, o resultado fica até melhor e acho que até o cirurgião agradece, porque vai estar não só beneficiando o paciente, mas também o cirurgião, porque quer queira, quer não, para a gente, como uma satisfação é ver a alegria do paciente, é ver que ele seguiu o resultado esperado e que realmente a cirurgia foi um sucesso. E dentro da sua carreira, doutora, agora voltando um pouquinho, teve algum caso, seja de forma positiva ou negativa, que lhe chamou a atenção na sua carreira? Olha, eu já trabalhei em vários lugares e eu já vivi situações que geraram diversos aprendizados. Mas como a gente está no mês de outubro e aproveitando a alusão à campanha nacional do Outubro Rosa e já entrando no assunto do mutirão de reconstrução mamária pós-mastectomia que realizamos no Hospital Araújo Jorge, eu consigo citar assim de prontidão 2 casos relacionados à reconstrução mamária.
O primeiro caso, eu não tem jeito de me esquecer do nome da paciente, que foi bem marcante, é a dona Maria do Carmo. E foi um caso que foi operado durante um dos mutirões que a gente realizou no Hospital do Câncer aqui em Goiânia. Então, a cirurgia foi feita, foi uma reconstrução mamária tardia. O paciente foi mastectomizada anteriormente. Mastectomia significa a retirada da mama para o tratamento do câncer de mama. Então, nós fizemos uma reconstrução com a colocação de prótese e gordura, lipoenxertia. A cirurgia ocorreu sem intercorrências, a paciente teve uma boa evolução, recebeu alta no dia seguinte. E no primeiro retorno ambulatorial, estávamos eu e o residente de cirurgia plástica fazendo os curativos e a paciente pediu para conversar particularmente comigo. A paciente era muito comunicativa, né? E eu achei aquele fato inusitado. E aí o residente nos deixou a sós e a paciente, na verdade, pediu para agradecer por ter sido contemplada no mutirão com a cirurgia que ela já estava esperando há bastante tempo e que ela não tinha formas para me graduar o tamanho agradecimento ela tinha pela equipe. Aí, nesse momento, ela abriu a bolsa e tirou uma balinha, aquela balinha Frigel, e ela falou que no caminho até o hospital, ela parou numa banca de revista e foi o que ela era capaz de comprar como forma de agradecimento pelo fato de ter sido operada. Nossa, que lindo. E ter tido a mama reconstruída, né? Assim, a gente contando, a gente fica até um pouco emocionado, porque naquele momento ali eu percebi que o que a gente recebe em troca das pacientes não tem valor material, Sim. mas tem valor sentimental. São energias positivas, orações e votos de que o trabalho se perpetue por muito e muito tempo, independente se é o Dr. Bruno ou não, que vai estar no Hospital Jorge nos próximos anos, mas que o trabalho seja uma força-tarefa para que várias pacientes possam ser agraciadas e que tenham, dessa forma assim tão valorosa, a autoestima e a dignidade resgatada. Doutor, isso que você falou é tão bonito, porque como profissional é tão importante a gente receber esse feedback, seja um gesto de carinho, seja uma palavra do paciente, porque é tão gratificante a gente ver que aquilo que a gente estudou, porque o nosso código de ética, salvar vidas, lidar com vidas, não é algo fácil. A gente que está na área da saúde, lidar com o paciente, lidar com vários pacientes, são várias características, são várias personalidades. Cada paciente é de um jeito diferente, cada paciente tem a sua digital. Então, por mais que você aprendeu anatomia humana, quando você olha o paciente, ele tem a sua característica, ele tem a sua digital, ele tem toda a sua personalidade ali. E receber esse retorno do paciente, para mim, também é muito gratificante. E eu sei que ela foi contemplada não somente na parte física, que foi a reconstituição mamária, mas sim também de forma interna. Porque, para nós mulheres, a mama significa muita coisa. É sinônimo de amamentação para nós mães, claro. É um elo que a gente tem com os nossos filhos. É o primeiro, digamos, é o primeiro corte umbilical, é a mãe. A hora que vê o filho tá crescendo, é o desmame. É o primeiro corte que a gente faz como mãe. Mas também é sinônimo de vaidade. É sinônimo de autoestima. E eu vejo que a cirurgia plástica, ela traz esses benefícios. Dentre esses benefícios, quais você pode relatar para a gente no quesito de trazer a autoestima de volta para a paciente? O que isso significa para você? A cirurgia plástica, tanto estética quanto reparadora, pode significar uma mudança de vida no que tange ao cotidiano da paciente. Porque quando a paciente se prepara, está nas mãos de um bom profissional e ela tem essa mudança de mentalidade, antes da realização da cirurgia, no período pré-operatório, ela consegue, com a cirurgia plástica, buscar a sua melhor versão. Ela consegue impulsionar a sua vida em todos os segmentos. Na parte profissional, na parte familiar, na parte conjugal, na parte profissional. Ela consegue viver o extraordinário. Ela consegue ressignificar as suas novas metas, seus novos projetos individuais e coletivos. Sempre com as vistas voltadas para a melhora do bem-estar, da qualidade de vida
e até mesmo, em várias situações, resgate da dignidade como ser humano e como mulher. Lembrando que dignidade está diretamente relacionado, quando a gente fala de cirurgia plástica, com aceitação social, derrubar estigmas e melhorar a qualidade de vida. Sim, e isso eu acredito que você deve ver muito, presenciar essas experiências muito dentro do Hospital do Araújo Jorge. Você faz parte lá de um lugar onde realmente ali a grande parte tá com um diagnóstico ali quase terminal e muitas vezes sem esperança. E dentro da cirurgia plástica reparadora, quando você vai fazer uma reconstituição mamária, qual que é seu sentimento como profissional quando tá ali com aquela paciente? Pergunta maravilhosa. Meu sentimento como profissional de saúde é entender que a gente, uma vez profissional que realiza cirurgia reparadora, carrega a nobre missão de amenizar a dor e o sofrimento, não só das pacientes, mas como dos familiares, que passaram pelo diagnóstico, que fantasiaram a dor da perda da mama e que também projetaram a dor e a fantasia de outras perdas, como a perda da feminilidade, da sexualidade, da maternidade. Então a nossa função é amenizar a dor, renovar a esperança, dar carinho, prestar um serviço com responsabilidade e solidariedade. Eu vejo que também envolve muito a questão da psicologia, né? Porque quando a gente fala de dar vida, voltar à autoestima, nós estamos tratando na parte de psicologia, tratando a mentalidade daquela paciente. E eu vejo que é tão importante as pessoas colocarem na cabeça que precisa realmente mudar a mentalidade, precisa melhorar a mentalidade. E nesse quesito agora que estamos no outubro, vamos falar um pouquinho do Outubro Rosa, justamente mudar esse pensamento. Doutor, na sua visão, por que ainda se faz necessário a gente ter essas campanhas de conscientização do câncer de mama? As campanhas de conscientização, que são nacionais, junto com projetos regionais, como, por exemplo, os mutirões que são realizados em hospitais públicos e até mesmo em hospitais privados, mas que têm convênio com a rede do Sistema Único de Saúde, tem a função de chamar a atenção da população de forma seriada para a importância de alguns assuntos que deveriam ser debatidos, na verdade, todos os dias do ano. Só que as campanhas são necessárias para colocar o assunto à tona. Então elas são muito valorosas e elas geram resultado. Isso aí já está comprovado. A campanha Outubro Rosa é uma campanha que diz respeito à importância da conscientização não só das mulheres, mas também de toda a população, quanto à importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O câncer de mama é o câncer mais frequente entre as mulheres. Perde só para o câncer de pele e não melanoma. Olha que interessante. E os dados são assustadores. Segundo o INCA, em 2024, serão diagnosticados mais de 73 mil casos novos de câncer de mama no Brasil. Isso significa uma média de 66 casos novos para cada 100 mil mulheres brasileiras. É um número assustador. Para você ter ideia, o câncer de mama é mais frequente em mulher do que o câncer de intestino, o câncer de reto e o câncer de pulmão somados. Nossa. Daí a importância de Sim. campanhas que falam sobre prevenção e diagnóstico precoce. É mais do que sabido que quanto mais precoce se faz o diagnóstico do câncer de mama, maior a chance de cura. Doutor, o senhor tinha comentado que 2 casos lhe chamou a atenção. Qual que seria esse segundo caso? É verdade. O segundo caso também é muito interessante e aconteceu relacionado à cirurgia de reconstrução mamária e logo no começo da minha carreira. Eu estava no consultório, recém-chegado de São Paulo. No começo, o cirurgião plástico não tem uma clientela muito grande e eu trabalhava numa clínica na qual existia uma diarista que foi mastectomizada. E a minha secretária informou que ela queria passar em consulta, mas que ela não tinha condição de pagar pela consulta, não tinha convênio. Eu falei, não tem problema, gostaria de recebê-la, sim, é um prazer. E aí a dona Silene entrou no meu consultório
eu conversei com ela e o que ela me disse me marcou e me marca até hoje. Ela me relatou que tinha 2 grandes sonhos na vida dela. O primeiro sonho era ver o filho formado, mas que infelizmente o filho dela havia falecido. E o segundo grande sonho era recuperar a mama perdida, mas que a dificuldade que ela tinha para fazer a cirurgia estava matando ela aos poucos. Então, logo depois desse relato, eu me senti muito sensibilizado com o caso dela. Nós tivemos a oportunidade de ajudá-la. E aí que vem o inusitado. Ela trabalhava como diarista na clínica, mas ela também trabalhava de forma avulsa em outros condomínios. E eu acho que ela falou tão bem do Dr. Bruno para as patroas, onde ela trabalhava eventualmente, que muitas dessas mulheres nos procuraram na época no consultório e realizaram cirurgias, e aí meu consultório começou a girar a partir dessas indicações. E aí ficou claro para mim que na vida a lei do retorno nunca falha. Minha mãe me ensinou que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas que a lei do retorno e, na verdade, a lei da semeadura existe e ela se faz mister quando você faz o bem para alguém. Isso é muito A importante. gente sabe quantas sementes existem em um fruto, mas a gente nunca sabe quantos frutos uma única semente pode dar. Esse é um caso Muito que bom. ilustra de forma riquíssima essa situação da lei da semeadura. E a gente vê que a nossa vida, ela é abençoada quando a gente faz o bem. E às vezes a gente acha que não é nada, mas para uma outra pessoa, o seu nada é tudo dela. E eu tenho plena convicção que exatamente essa cirurgia fez uma diferença enorme na vida dela. E tantas outras que você com certeza deve ter realizado na cirurgia plástica reparadora. E se tratando de cirurgias e falando também do Outubro Rosa, sei que tem um mutirão aí que eu tô sabendo que é nessa campanha do Outubro Rosa. Doutor, fala mais pra gente sobre esse mutirão. O mutirão é um evento muito especial para nós que trabalhamos no Hospital Araújo Jorge. Todos os anos, no mês de outubro, aproveitando o aniversário de Goiânia, no dia 24 de outubro, e o apelo nacional da campanha Outubro Rosa, nós realizamos um mutirão de reconstrução mamária pós-mastectomia do Hospital Araújo Jorge. Olha que legal. Esse mutirão é uma ação social, solidária, de promoção de saúde da mulher, que conta com a participação de diversos profissionais de saúde do Hospital Araújo Jorge e de outros colaboradores, e também, como ponto-chave, conta com a participação de diversos cirurgiões plásticos que são convidados a nos ajudarem, doando o seu dia de trabalho, numa verdadeira manifestação de amor e solidariedade às nossas pacientes. E o mutirão tem a função de acelerar o acesso das nossas pacientes a essa etapa tão importante do tratamento do câncer de mama, que é a reconstrução mamária. Após a realização da mastectomia, a paciente pode até se sentir curada, mas ela não se sente completa. Os estudos mostram que a paciente, após a mastectomia, tem uma tendência de se sentir entristecida, debilitada. Algumas desenvolvem até quadro de depressão. Após o processo de reconstrução da mama perdida, elas conseguem retomar seus relacionamentos conjugais. Elas conseguem estabelecer um novo ponto de equilíbrio psicoafetivo. Elas melhoram o estado de humor. Elas conseguem desempenhar melhor suas atividades sociais e profissionais. Num verdadeiro fenômeno de resgate, não só da sua autoestima, mas também da sua qualidade de vida. A mastectomia produz um efeito deletério muito grande na paciente. E quando a paciente recebe o diagnóstico de câncer de mama, ela já entende que provavelmente vai perder a mama. E ela pode somatizar e até projetar a fantasia de outras perdas, como, por exemplo, a perda da feminilidade, da sexualidade, da maternidade. Daí a importância da reconstrução mamária para essas pacientes, que pode significar, sim, um ponto final na luta contra o câncer de mama. Então, a gente faz um trabalho
que é uma verdadeira manifestação de solidariedade, que dá esperança, gera alento e renova a vontade de viver de muitas pacientes que passaram por essa situação, que é muito ruim, não só para elas, como também para os familiares. E doutora, vamos falar um pouco mais sobre isso. Detectei um nódulo no meu seio. Já tenho que me desesperar ou não? Como que eu faço? Se o nódulo for maior que 1 centímetro, ele pode ser até palpável. Então, durante o autoexame, a mulher às vezes consegue detectar um caroço, um nódulo diferente na mama. Nesse caso, ela deve procurar o médico ginecologista e ou mastologista e realizar os exames de triagem, que são os exames de rastreamento, como, por exemplo, a mamografia e ultrassom. Depois de os exames realizados, aí o mastologista vai entender a necessidade de se fazer uma punção, uma biópsia desse nódulo para fazer o diagnóstico histológico. Pode ser necessária a complementação com outro exame de imagem, que é a ressonância nuclear magnética. E a partir do estudo histológico vai se concluir se o nódulo é um nódulo benigno ou se é um nódulo maligno. Então, num primeiro momento, não existe desespero. O que existe é a necessidade de ir atrás para se investigar o nódulo que a paciente descobriu, por exemplo, durante o autoexame, que é muito comumente feito na hora do banho. E quando eu tenho algum histórico dentro da família de câncer de mama, seja só apenas de um lado, necessariamente eu vou ter? Não existe essa certeza. Muitas mulheres possuem câncer de mama e não têm um histórico na família. Existem vários fatores que estão relacionados com o câncer de mama. O fator hereditário e o fator genético. A menarca precoce. Menarca é a primeira menstruação. Mulheres que menstruam muito jovens. A menopausa tardia. Uso de anticoncepcional durante muitos anos no período fértil da vida da mulher. Gestação mais tardia ou mulher nulípara, que nunca engravidou, além de sedentarismo, hábitos de vida que não são adequados, uso de álcool, tabagismo. Então, se você me pergunta em relação a como prevenir o câncer de mama, em primeiro lugar, a paciente deve evitar todos esses hábitos que foram citados anteriormente. E, além disso, ela deve sempre valorizar o diagnóstico precoce. Então, todas as mulheres que têm mais de 40 anos devem, sim, fazer a avaliação da mama através de exames de triagem, que são a mamografia e o ultrassom. Mesmo se não tiverem história familiar, após os 40 anos, elas devem fazer os exames da mama de forma seriada. Você que está nos assistindo, olha que informação mais valiosa. Fique de olho, faça o autoexame, se previna, se conscientize, mulheres. Preste atenção. E vocês, maridos, têm que cobrar das mulheres também, porque também a saúde da tua mulher e da pessoa que você ama, que está do seu lado, também está em jogo. Então, vamos nos conscientizar sobre esse Outubro Rosa. E, doutor, vamos falar um pouquinho sobre a mamoplastia e a mastopexia. Muita gente consegue confundir as duas. Como que é a diferença das duas cirurgias? Nós recebemos muito essa questão nas mídias sociais. Qual a diferença entre mamoplastia e qual a diferença em relação à mastopexia? Mamoplastia é um termo genérico que se refere à cirurgia plástica da mama. Dessa forma, a gente pode dizer que existem 3 tipos principais de mamoplastia: a mamoplastia de aumento, a mastopexia e a mamoplastia redutora. A mamoplastia de aumento é aquela cirurgia reservada para as pacientes que possuem as mamas pequenas, sem flacidez, sem caimento e que desejam um aumento de volume e aumento da projeção do colo. Essa cirurgia corresponde à cirurgia de colocação de prótese de mama ou colocação de silicone, como é comumente conhecida. Já a mastopexia é reservada para as pacientes que possuem flacidez, excesso de pele na mama. Essa flacidez na mama da paciente geralmente acontece por 4 fatores. O primeiro é antecedente familiar. O segundo é pós-emagrecimento, efeito sanfona, paciente que engorda rapidamente, perde muito peso, pode evoluir com flacidez na mama. O terceiro, geralmente acontece após o processo gestacional, quando a paciente passa pela amamentação. E o quarto, quando a paciente está na terceira idade, no pós-menopausa. E às vezes um desses fatores
um desses fatores já é causador de flacidez. Eles não precisam acontecer concomitantemente. Então, na mastopexia, a gente retira o excesso de pele da mama. Lembrando que a mastopexia pode ser realizada com prótese e também pode ser realizada sem a colocação de prótese. E por último, a mamoplastia redutora é a cirurgia que tem o objetivo de reduzir o volume, o tamanho das mamas, que são muito grandes, pesadas, que causam desconforto nas costas das mulheres, dor lombar, dor na região dos ombros. Algumas pacientes têm até dificuldade de fazer a higiene embaixo das mamas, elas têm dificuldade de praticar atividade física, de exercer as atividades domésticas. Então, através da mamoplastia redutora, a gente consegue deixar a mama proporcional para a estrutura corporal da paciente. E, doutor, mesmo a gente colocando uma prótese, por exemplo, tem como a mama ficar de forma natural? Essa é uma tendência que a gente observa cada vez mais no consultório. A prótese de mama não tem a função única e exclusiva de aumentar a mama. A prótese de mama também pode ser utilizada para dar firmeza no toque e presença de um colo mais marcado, porém elegante e natural. Então, é muito frequente a paciente chegar no consultório e falar assim: ai, doutor, estou com medo de colocar prótese porque eu não quero que minha mama fique grande. Mas aí o cirurgião plástico deve explicar para a paciente que é possível se colocar uma prótese proporcional, equilibrada, natural, para que a paciente tenha o resgate das características de jovialidade da mama sem ficar com a mama muito exagerada. E quais são essas características de jovialidade? A ausência de caimento, firmeza na palpação e presença de um colo bonito. Mas, como a gente discutiu, que pode ficar elegante, sem ficar exagerado, vulgar. É isso que eu iria perguntar para ti, doutor, porque assim, sei que a prótese da paciente X não é a mesma da Y, que não é a mesma da Z. O senhor recomenda, mediante o teu olhar clínico, qual será a prótese adequada para aquela paciente? Porque eu acredito que muitas chegam, doutor, vou colocar uma suposição, eu quero ter o seio da celebridade tal, quero colocar a prótese, quero ficar com um seio parecido com a fulana de tal. Isso acontece e como que você orienta essa paciente? Em cirurgia plástica, a avaliação é sempre personalizada. Cada paciente é um indivíduo único e merece uma atenção especial. Não existe produção em série, não existe receita de bolo. Então, durante a avaliação individual de cada paciente, a gente explica que a prótese, o tamanho da prótese que será escolhida depende muito das características físicas da paciente e do desejo em relação ao tamanho da mama que a paciente possui. Geralmente, a paciente escolhe o tamanho da mama, se ela quer uma mama proporcional maior ou se ela quer uma mama proporcional menor. E o cirurgião plástico ajuda a paciente na escolha do tamanho do implante, porque às vezes a paciente não tem noção, não tem essa expertise, principalmente quando a gente faz a colocação da prótese no plano submuscular, fazendo aquela alça de sustentação lateral, o que dá mais estabilidade para o implante, e geralmente fazendo a mudança do footprint, que é a base de implantação da mama, deixando o colo mais elegante e fazendo a fixação do sulco inframamário, uma técnica que está muito conhecida hoje em dia, principalmente por causa das mídias sociais, que se chama sutiã interno. Isso é muito importante, doutor. Por exemplo, uma mulher que ela nunca foi mãe, ela tem o desejo de colocar uma prótese, mas também acaba engravidando e isso vai atrapalhar na questão da amamentação, a prótese? Ótimo. Isso tem um mito que existe em relação prótese versus amamentação, mas a prótese não atrapalha a amamentação, principalmente se a cirurgia for realizada com um cirurgião plástico que se atente para o fato que a paciente é nulípara, ou seja, a paciente não é mãe e que provavelmente vai ficar gestante e vai querer amamentar. Mas isso daí é um mito, a paciente pode colocar a prótese que ela não terá prejuízo na amamentação, a não ser que a paciente faça uma cirurgia tipo a mamoplastia redutora com colocação de prótese, cirurgia que reduz bastante o volume mamário e que, dependendo de alguns casos, pode dificultar a amamentação, mas não impede a amamentação. Doutor, assim, tenho muitas e muitas e muitas perguntas, mas uma pergunta que eu queria lhe fazer. Teve alguma intercorrência que você se viu de mãos atadas em alguma cirurgia
da sua experiência profissional, seja na cirurgia plástica reparadora, seja numa rino, enfim, dentro de você estar ali dentro da cirurgia e você teve que pedir a Deus ou alguém fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? Teve esse momento dentro da sua carreira? Você falou pedir a Deus, né? Na verdade, eu peço a Deus todos os dias de manhã, quando eu vou para o consultório ou quando eu vou para a cirurgia, sabedoria, discernimento, senso crítico, espírito de solidariedade para poder contribuir com a paciente e, em primeiro, não prejudicá-la para depois assisti-la e ajudá-la. Então, a gente minimiza esse tipo de situação fazendo um ótimo esclarecimento para a paciente no período pré-operatório, expondo as vantagens e as desvantagens do procedimento cirúrgico, falando sobre os benefícios e sobre as possíveis complicações. Então, quando você coloca isso à mesa de uma forma clara, transparente e mostra para a paciente que ela é a atriz principal naquele momento, que você não está preocupado com ganho financeiro, e sim com proporcionar a melhor experiência para a paciente, causando empoderamento e indicando a cirurgia em condições ideais, a chance de acontecer uma intercorrência que você enfrente, que você não saiba como atuar é muito pequena. Então, graças a Deus, eu nunca passei por essa situação e espero manter a ética, a coerência nas indicações da cirurgia para que dificilmente eu possa enfrentar uma situação como foi descrita por você. Na minha visão profissional, eu acredito que o bom profissional é aquele que sabe lidar com as intercorrências. Eu nunca tinha passado por essa situação, mas teve um momento em que eu fui atender uma paciente que, assim, no primeiro dia, ela tinha feito uma abdominoplastia com lipo também e tinha colocado prótese mamária. Paciente de 54 anos. E nós estávamos fazendo ali a drenagem dela e tal, tudo tranquilo. Só que no local da cirurgia, onde estava o corte cirúrgico, eu percebi um sinal flogístico, ou seja, dor, calor, rubor. Eu falei, tá começando um processo inflamatório ali. Mandei mensagem para o cirurgião, falei, olha, nós precisamos marcar, tem que haver. Resultado de todo o procedimento. Ela teve a complicação ao fio cirúrgico. Doutor, eu nunca tinha visto, olha, deu acho que mais de 83 pacientes que eu atendi, ela foi o único que na minha carreira que eu fiquei assim, abismada. Fez o tratamento pré-cirúrgico, estava tudo liberado, tudo tranquilo, mas ela teve alergia ao fio cirúrgico. Aí o médico ela ficou internada ali no hospital particular, e o próprio médico visitava ela, eu fazia as drenagens dela dentro do hospital. Teve muitas complicações, teve que fazer uma nova cirurgia, mas o processo foi tão complicado que ela teve um processo infeccioso que ela estava aberta. Então, eu fazia a drenagem dela ali mais por questão de alívio, porque não iria resolver muito a situação. Então, teve que entrar com um procedimento de antibióticos, um outro tipo de técnica na questão da drenagem. Enfim, deu resultado. Só que foi um caso, assim, tão, assim, ao mesmo tempo assustador na carreira, mas ao mesmo tempo eu achei interessante, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ela teve o processo, começou o processo de inflamação, ela teve alergia ao fio cirúrgico, que eu nunca tinha visto isso na minha vida, e daí a gente foi fazer todo o procedimento, e o cirurgião, ele foi tão cuidadoso, mas tão cuidadoso, tão atencioso, não somente depois da cirurgia dela, mas antes também. E olha que eu já trabalhei com vários profissionais, vários cirurgiões plásticos, e eu falo com propriedade. Doutor, assim, pra mim não é profissional. Teve profissionais aí que só queriam o dinheiro da paciente, infelizmente. Mas eu, como enfermeira, eu prezo muito pela saúde da minha paciente, pela qualidade, o feedback, o retorno que ela me traz. Tenho pacientes que eu fico 2 anos sem ver, depois me liga, olha, eu fiz uma nova cirurgia, vem me atender e tal. Então, isso é muito bom. Tanto que esses feedbacks são tão positivos e a maneira como você trata o paciente, eu percebo que
a gente precisa tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Não somente no âmbito profissional, mas também em toda a nossa carreira como pessoa. Como pessoa mesmo. Eu jamais vou te tratar de uma forma que eu não gostaria de ser tratada. Respeito mútuo, empatia, acolhimento, eu acho que esses são os chaves para se tratar um paciente e ter uma boa qualidade no atendimento. E eu percebo que dentro da cirurgia plástica, na parte de estética, seja, por exemplo, um preenchimento, fazer um lifting, qualquer procedimento da linha da estética, a gente acaba se tornando até um pouco psicólogo dos nossos pacientes, porque é muito tempo de convivência. E eu tive vários relatos de pacientes contando, às vezes, histórias, intimidades até. E é claro que, como ética, o que é contado ali na sessão, fica ali na sessão, ou na consulta, fica ali, porque ela tá se abrindo, ela tá confiando a vida a você. E eu acredito que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, quando a gente coloca Deus acima de tudo e coloca Deus na nossa carreira profissional, eu acredito que a chance de fracasso ela é muito mínima. Quando você pede sabedoria para Deus, quando você pede para Deus abençoar a cirurgia, estar ali naquele procedimento, é quase que nula as intercorrências que acontecem ao longo da vida. E nisso, eu queria te fazer uma pergunta. Sei que você teve que lidar com várias questões, não somente no quesito psicológico com o paciente, mas também em dúvidas, com alguma paciente, com alguma intercorrência. Como profissional, existe indicações para fazer a cirurgia plástica, contraindicações? Qualquer pessoa pode fazer cirurgia plástica? Tem uma idade mínima? Como que seria isso? Ótima questão. Eu gosto de explicar para os pacientes, no momento do acolhimento inicial, no começo da consulta, que para a cirurgia plástica acontecer de forma plena, devem existir 3 pilares, que são fundamentais, imprescindíveis. O primeiro pilar é a segurança. Então, eu só posso fazer uma cirurgia se eu tenho certeza que eu vou ter segurança durante o procedimento. O segundo pilar é a garantia de resultado estético dentro da realidade que a paciente consegue obter o resultado. Então, se a paciente está com uma utopia ou com um desejo muito fora da realidade, a gente tem que fazer um esclarecimento com sentido antes da cirurgia para que a paciente entenda até onde a cirurgia plástica consegue chegar. E o terceiro pilar é a recuperação precoce, uma reabilitação rápida da paciente, lógico, respeitando todas as etapas do período pós-operatório. Hoje em dia, a paciente geralmente exerce uma jornada tripla ou quádrupla. A paciente é mãe, dona de casa, esposa, profissional. Então, é literalmente impossível a paciente dedicar 40, 50 dias da sua vida para ficar deitada em recuperação de uma cirurgia. Essa realidade já não existe mais. Então, a gente tem que programar a cirurgia para que a paciente, dentro de um período de aproximadamente 15 dias, consiga voltar a exercer todas as suas atividades. Suas atividades profissionais, domésticas, até as atividades sexuais. Essa programação é muito importante. Quando a paciente não possui um dos 3 pilares, geralmente eu não realizo a cirurgia. Se falta segurança, não posso realizar a cirurgia. Se eu não consigo entregar o resultado que a paciente deseja, também não vale a pena fazer a cirurgia. E se a paciente também não vai ter uma recuperação rápida dentro dos dias que ela se programou para fazer, não vale a pena arriscar. Então, a gente tem que fazer a cirurgia com os 3 pilares presentes e garantidos. E, doutor, quando eu vou fazer alguma cirurgia plástica, quais são os procedimentos necessários pós-operatórios, os cuidados pós-operatórios que eu tenho que ter? Cada cirurgia tem um pós-operatório peculiar. As características do pós-operatório variam de acordo com a cirurgia de contorno corporal, procedimentos faciais, cirurgias reparadoras. Mas, via de regra, a paciente deve seguir a cartilha que é passada pelo cirurgião plástico antes da realização da cirurgia. Até porque a paciente precisa calcular os dias para ela voltar a trabalhar ou para ela voltar a exercer as atividades domésticas que ela tem como rotina. Então, falando especificamente da cirurgia de mama, já que estamos vivendo a época do Outubro Rosa,
A paciente hoje, com as novas técnicas cirúrgicas e com os novos estudos anatômicos, tem uma flexibilidade maior na movimentação dos braços, o que é muito importante para a paciente quando ela está na fase do processo decisório de quando realizar a cirurgia da mama. Então, já no pós-operatório imediato, quando a paciente retorna para o quarto, ela consegue fazer o movimento com o antebraço. Então, isso permite que a paciente se alimente, beba líquidos, escove os dentes, ou até mesmo ligue para a mãe, para o pai, avisando que a cirurgia foi um sucesso. O movimento do antebraço pode ser realizado sem causar nenhum temor em termos de complicação para a cirurgia. Nos primeiros dias, a paciente tem que deambular. Deambular significa movimentar, caminhar. Quanto mais a paciente mobiliza no período pós-operatório, melhor a recuperação. Tem que manter uma dieta adequada, beber bastante líquido, fazer a drenagem linfática quando indicada, usar a meia antitrombose e o sutiã cirúrgico de forma contínua, respeitar o período do banho que o cirurgião indicou. Com 15 dias, essa paciente já tem que estar apta para dirigir, fazer as atividades domésticas e algumas já conseguem até trabalhar normalmente como se não tivessem operado. Com 30 dias, as pacientes já retornam para a atividade física aeróbica e já podem até fazer musculação com o membro inferior. Com 2 meses, a paciente já pode dormir de bruço, não precisa mais usar o sutiã cirúrgico e já pode fazer atividades físicas com os membros superiores, como, por exemplo, funcional, crossfit, academia, zumba, musculação. Tomar sol a partir de 2 meses, sempre com o uso do protetor solar, evitando exposição solar prolongada e direta. Doutor, isso é tão importante porque, assim, seguir essas recomendações não só beneficia no quesito da cirurgia, mas também, eu acredito que também é preservar financeiramente até o paciente, porque, vamos falar a verdade, uma cirurgia plástica, ela não é barata. E eu falo que, assim, tem certas coisas na vida que o barato, às vezes, sai caro demais. Por que eu tô falando isso? Porque eu tive uma paciente, uma colega, na verdade, de trabalho. Ela ficou desesperada. Por quê? Fez um curso meia boca. E olha que a gente precisa prestar muita atenção nos profissionais, ver se eles estão qualificados, se tem certificação. Olha tudo isso, se realmente é o profissional. Ela fez um curso meia boca e o que aconteceu? No curso, ensinou de que ela poderia colocar ultrassom de radiofrequência em uma determinada voltagem na prótese mamária. Resultado, a paciente houve o rompimento dessa prótese mamária, ela teve que pagar uma indenização de R$20 mil. E ela me ligou desesperada do que tinha acontecido e tal. Eu falei, mas quem que te ensinou a colocar a prótese mamária? A ultrassom, o aparelho de ultrassom estético na prótese mamária. Eu fiz esse curso, papapá. Eu penso pelo lado do seguinte, ok, é permitido? Mas na quantidade certa, na frequência certa, na voltagem certa, você sabe mexer com o aparelho? Ok. Não sabe? Peca pelo excesso do cuidado. Então, faz a drenagem na técnica correta, mediante o que o profissional ele vai fazer, porque o cirurgião plástico, por mais que vocês aprendam que é desse modelo, cada um coloca a sua personalidade, cada um sabe aonde que fez o corte certo, aonde colocou a prótese, da maneira correta. Porque, às vezes, uma técnica de drenagem mal feita, mal qualificada, você coloca toda a cirurgia daquele cirurgião a perder. Uma técnica mal utilizada, você bota até a saúde do seu paciente em risco. Então, precisa ter uma técnica correta, o manejo correto, a utilização dos produtos corretos, tudo de forma correta. Liberou? O médico liberou? Então, nós vamos analisar. E acabou que fez a indenização e tudo, teve a intercorrência. Mas, assim, eu vejo que esses cuidados precisam ser recomendados. Até porque a paciente, o que acontece? Eu falo que os meus pacientes têm 3 fases da cirurgia plástica. O primeiro é a fase do arrependimento. Por que eu fiz essa cirurgia? Nossa, eu
tô me sentindo mal, não queria fazer essa cirurgia. A segunda fase é a fase da aceitação. Começa a partir dos 30 dias. Tá vendo que a prótese ficou ótima, tá vendo que a cirurgia tá chegando no jeito que ela quer, tá ficando magrinha, tá vendo a cinturinha, tá tudo certo. E daí a terceira fase, que é a fase ali por volta do 4º mês, 5º, quero fazer uma nova cirurgia plástica. Então, todos os meus pacientes passam por essas fases. É a fase da negação, aceitação e quero fazer uma nova cirurgia plástica. A fase da prospecção. É. Que ela quer ver a qualidade, ver o resultado e ver o tanto que fica bonita. Só que, principalmente os pacientes que fazem uma abdominoplastia com a lipoaspiração, acham que por ter feito, posso comer do jeito que eu quiser, que eu não vou engordar de novo. Doutor, como convencer esses pacientes de que você precisa ter uma dieta balanceada com exercício físico? Como mudar a mentalidade da paciente que vai fazer uma lipo HD ou uma abdominoplastia, uma lipoaspiração? Como que a gente orienta esses pacientes? Através da orientação, do aconselhamento pré-operatório, mostrando para a paciente quais os benefícios que ela terá se porventura ela conseguir se adaptar ao fato de ter que ser uma boa paciente antes de fazer a cirurgia plástica. Eu gosto muito desse exemplo do peso elevado na cirurgia plástica, porque quando a paciente faz a cirurgia sem tentar emagrecer no período pré-operatório, podem acontecer 3 probleminhas. O primeiro deles, a paciente nunca vai ficar 100% satisfeita se ela opera muito acima do peso. Porque no fundo, ela sabe que se ela tivesse emagrecido, ela poderia ter conquistado um resultado melhor. Segundo lugar, se a paciente deixa para perder peso depois da cirurgia plástica, ela pode evoluir com flacidez nas áreas que foram operadas. Vamos supor que a paciente fez a cirurgia de mamoplastia e abdominoplastia. E após 40, 50 dias da cirurgia, ela começa a perder peso e no final do 6º mês ela perdeu 10 quilos depois da cirurgia. Certamente ela pode apresentar um pouco de flacidez na mama e na região abdominal. E aí ela pode demandar o cirurgião, falando que a cirurgia não ficou do jeito que ela esperava. Mas a culpa não é do cirurgião, porque o cirurgião certamente solicitou que a paciente tentasse perder peso antes da cirurgia. E o terceiro detalhe é em relação ao risco de complicações. Na literatura já está mais do que consagrado de que quando a paciente opera no sobrepeso elevado ou na obesidade, existe uma chance maior de acontecerem complicações. A mais temida dela, a gente conhece como trombose. Sim. Então, tudo isso deve ser levantado, posto à mesa. Cartas limpas para os pacientes antes da realização da cirurgia. Porque a paciente tem que ter consciência de que tudo que ela faz no período pré-operatório pode repercutir na qualidade da cirurgia e principalmente no seu grau de satisfação quando ela realiza a cirurgia plástica. E, doutora, eu acredito que, não em sua totalidade, mas algumas de suas pacientes gostam de resultados rápidos, instantâneos. Já quer sair da cirurgia com aquele corpo perfeito. Como que a gente fala para o paciente, olha, a orientação, quando, na verdade, que eu posso virar para esse paciente, essa cirurgia deu certo? A paciente sabe que a cirurgia deu certo logo nos primeiros dias, quando ela possui uma evolução satisfatória, tanto do ponto de vista clínico, sem sintomas tipo dor de cabeça exagerada, dor no sítio cirúrgico, sem problemas clínicos e sem problemas cirúrgicos. Além do mais, a paciente hoje em dia é uma paciente bem informada. A paciente hoje busca informações nas mídias sociais antes de acessar o cirurgião plástico. Já chega com o diagnóstico pronto, tudo certinho, Exatamente. Né? Por isso que o cirurgião moderno, o cirurgião que se preocupa com a sua paciente, ele tem que se posicionar nas mídias sociais. Não só para criar atração de clientela, mas principalmente para gerar conexão. Sim. E para educar a paciente. Educar no bom sentido, de oferecer informações pertinentes para que essa paciente chegue lúcida em relação a seu processo decisório no período pré-operatório. Isso é tão importante, doutor, porque assim, as mídias sociais apresentam informações assim aleatórias.
desde uma ótima informação até a mais esdrúxula possível. E agora eu queria perguntar, vou voltar um pouquinho para o lado materno. Eu fiz uma lipoaspiração, vai ter complicação na gravidez? Eu fiz uma lipoaspiração com abdominoplastia. Posso ter problemas na gravidez? Ótimo. A cirurgia de contorno corporal tem que ser discutida com a paciente, principalmente no momento de vida que ela se encontra. Então, muitas pacientes me perguntam se é possível fazer uma lipoaspiração antes da paciente se engravidar. A resposta é sim, ela pode fazer uma lipoaspiração. E a paciente tem que ter em mente que se ela mantiver os cuidados no período pós-operatório, quais são esses cuidados? Manutenção do peso, hábito de vida saudável, evitar ganhar muito peso, dieta balanceada, prática de exercício físico regular, cuidados com a hidratação da pele, evitar exposição solar excessiva, evitar excesso de álcool e evitar o tabagismo. Tudo isso corrobora para que ela perpetue o resultado por muito tempo. E se durante o processo gestacional ela não exceder muito o ganho de peso, ela ganhar ali até 10, 11 quilos numa gestação única, o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde no capítulo da mulher, ela pode sim perpetuar o resultado da lipo. Às vezes ela não vai acumular muita gordura localizada e depois, no período puerpério, ela já vai resgatar o corpo que ela tinha de forma mais rápida e satisfatória. Em relação à abdominoplastia, se a paciente não é mãe, a gente tem que entender a relação risco-benefício da abdominoplastia. Sim. Então, a paciente não é mãe, mas tem muito excesso de pele, dobra abdominal, abdômen avental, porque ela teve uma perda excessiva de peso, então às vezes vale a pena indicar a abdominoplastia. Lembrando que a abdominoplastia não impede a paciente engravidar. E a abdominoplastia também não causa restrição de crescimento fetal. Porque se a paciente se engravida após a abdominoplastia, existe uma adaptação do crescimento uterino lento e os tecidos que foram manipulados durante a abdominoplastia apresentam complacência e o útero cresce sem causar restrição para o crescimento do feto. Então, não existe problema a paciente engravidar após a abdominoplastia. O que pode acontecer é a paciente perder o resultado da abdominoplastia se ela ganhar muito peso ou se ela tiver tendência a apresentar flacidez após o processo gestacional. Doutor, é assim, poderia estender aqui mais. Nosso tempo é curto. Desde já eu quero te agradecer por tantas informações riquíssimas, mas antes de fechar esse episódio, gostaria de saber de você, qual mensagem que você pode deixar para todos aqueles que estão nos assistindo? Bem, a mensagem que eu deixo é que hoje a cirurgia plástica ela pode ser feita de forma muito pragmática e programada. É uma cirurgia eletiva que faz com que a paciente se programe com antecedência para que ela tenha tempo de acertar no profissional e acertar no momento de vida em que ela vai realizar o sonho, que é o sonho de viver uma melhor versão de si mesma, de olhar no espelho e fazer as pazes com o espelho, de entender que ela vai se transformar numa mulher mais empoderada, carregada, repleta de autoconfiança, repercutindo não só na sua autoestima, mas principalmente no seu bem-estar e na sua qualidade de vida. E nesse interim, eu aproveito para agradecer o honroso convite e dizer que foi um prazer muito grande me sentir em casa aqui com a sua presença. Espero que o nosso bate-papo tenha servido como diretriz para várias espectadoras que estão acompanhando o seu podcast e que novas oportunidades surjam para que a gente volte e traga informações que sirvam para o bem-estar e a qualidade de vida da sua audiência, que é uma audiência maravilhosa. Doutor Bruno, eu que agradeço pela sua presença mais uma vez. Foi riquíssimo todas essas informações. Eu acredito sim que quem assistiu esse episódio tirou muitas dúvidas, porque se vê muita informação aí, mas às vezes a informação ela é muito errônea e a gente precisa nos informar, estar atento àquilo que a gente vai fazer. E friso aqui novamente que estética, cirurgia plástica, beleza é saúde sim. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, comente esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Um abraço, fiquem com Deus!